Hoje nós vamos dar seguimento com a série Enfermeiros Incríveis da UNB. E a nossa primeira convidada estreando é a enfermeira Rosalina Suldo. Eu pronunciei certo? É isso mesmo? Então tá. E ela é egressa da primeira turma do nosso curso, do Darcy. Então, ela tem muita história para contar para gente. Então, é um prazer, Rosalina, ter você aqui. E aí, nesse encontro de hoje, nós temos, né, uma parceria com o Centro de Memória da UNB. A professora Andréia está representando o Centro de Memória, a professora Andréia Matos, e a Marília vai estar mediando as perguntas do nosso grupo da mentoria. Então, é isso aí. E quem também tiver perguntas, pode, o encontro aberto, vocês podem colocando no chat, abrir as câmeras, falarem também. E é isso. Então, passo primeiramente a palavra para a enfermeira Rosalina, para que ela possa se apresentar, e aí a gente vai dando seguimento com o nosso encontro. Bom, boa tarde a todas e a todos. Gostaria de agradecer o convite. Fico feliz de poder trazer um pouco da minha história vivenciada na UNB. Enfim, acho que dividir a vivência sempre é uma coisa muito positiva, né? É óbvio que as realidades são totalmente diferentes, né? A época é totalmente diferente, mas tem um legado, né? que pode ser considerado e, enfim, ser usado também para outras experiências. A Mariana disse que eu faço parte da primeira turma que formou. Na verdade, eu não sou bem da primeira turma, né? Teve algumas pessoas que se formaram antes de mim, digamos umas 5, talvez. Eu me formei em 1983, então eu estudei entre 79 a 83 na UNB. Foi um período muito complicado, né? Não sei o quanto que vocês já leram sobre a história da UNB, mas a UNB, ela passou por muitas invasões militares desde o golpe de 64, né? Por mais que alguns afirmem que não foi golpe, mas foi. E a UNB viveu muitas invasões no campus, né? E eu cheguei na UNB em 79, e a última invasão tinha sido em 77, numa época onde havia um reitor, capitão de mar e guerra, chamado José Carlos de Azevedo, e o ensino estava muito ruim nessa gestão dele. Todos os cursos estavam numa situação bastante precária, o ensino estava muito ruim, não se formava adequadamente os profissionais que estavam buscando a formação na UNB. Então, foi nesse contexto que eu estudei na UNB, num período que a gente tinha que lutar muito. A gente tinha que lutar muito para poder ter um curso que, de fato, formassem enfermeiros, um curso que se pudesse estudar a prática, né? Não era só ler livros, mas você precisava da prática, e a gente teve que batalhar muito por isso. Lembro que umas pessoas, antes mesmo de eu chegar na parte profissional do curso, talvez isso tenha sido por volta de 1980, algumas estudantes que também lutaram muito pelo curso de enfermagem, elas foram convidadas a mudar de curso. Tiveram que sair, tiveram que ir para outros cursos, porque essas guerreiras, na época, não podiam ficar na enfermagem. Enfim, várias pessoas, vários grupos tentaram lutar por uma melhoria do curso de enfermagem. E a minha sorte foi que também, em 1979, saiu a lei da anistia, né? Então, as pessoas perseguidas, as pessoas que estavam exiladas, foram anistiadas e começaram o seu processo de retorno
ao Brasil. E nesse retorno a gente pôde contar com uma professora que retornou para a Universidade de Brasília. Ela chegou por volta de 1981, que é a professora Maria José dos Santos Rossi. Então, nós fomos os primeiros alunos dela no retorno. E ela exerceu uma influência muito grande nos estudantes daquela época, no sentido de ser mais crítico, reflexivo e atuante na batalha por aquilo que a gente acreditava. O que a gente queria, né? A gente queria um curso melhor, a gente queria aprender, a gente queria formar como bons enfermeiros para poder ter uma boa atuação profissional. E, nesse sentido, ela, por toda a luta, né, histórica dela, tanto é que tinha vivenciado um exílio fora do Brasil por conta da ditadura militar, e ao retornar para o Brasil, veio para a UNB e a gente teve essa oportunidade de vivenciar, né? de vivenciar com ela e aprender com ela muito da sua luta. E a gente é muito agradecido por isso. Então, nesse período de muitas lutas, como eu citei, né, 3 estudantes do curso de enfermagem foram convidadas a mudarem de curso. No ano de 82, a gente estava numa situação extremamente delicada, onde houve uma ruptura, né, entre o secretário de saúde e o reitor da universidade, que era esse capitão de mar e guerra. E aí a Secretaria de Saúde impediu que os estudantes do curso de enfermagem e medicina fizessem seus estágios nas unidades da Secretaria de Saúde. Naquela época, começou a incorporação do HUB, que à época era chamado Hospital Presidente Médici. Era bastante precário, poucos pacientes, mas pelo menos na parte de assistência hospitalar você tinha alguma vivência. Mas não existia a parte ligada à psiquiatria e à saúde mental. E foi nesse foco que a gente batalhou muito, para conseguir fazer estágios nessas áreas da psiquiatria e saúde mental. E, em função disso, a gente fez uma greve longa, né? Essa greve do curso de enfermagem e da medicina durou 6 meses. Começou no mês de agosto de 82 e terminou no mês de dezembro de 82. E a gente lutava por o quê? A gente lutava para que a gente pudesse ter uma boa formação profissional. Não adiantava a gente ter o diploma se a gente não tinha condições de aprender e vivenciar tudo que estava em nosso currículo. E foi uma greve longa, cansativa, que por volta de novembro a universidade inteira entrou em greve, em solidariedade. Foi uma greve geral. Mas nós ganhamos no mês de dezembro, depois da intermediação de ministro da Saúde, ministro da Educação, enfim, e várias rodadas de negociação, a gente ganhou, né? Ganhamos, houve, né, uma reafirmação desse convênio, a reabertura da Secretaria de Saúde como cenário de prática dos estudantes dos cursos da UNB e a possibilidade de desenvolver também os estágios em áreas que o HUB não tinha à época. Mas vale lembrar também nessa história que quando a gente entrou em greve em 82, em agosto, para isso a gente precisava de um centro acadêmico, né?
E esse Centro Acadêmico de Enfermagem, ele foi criado no primeiro semestre de 82. E ele já foi criado porque a gente já vislumbrava essa perspectiva de começar o próximo semestre em greve. Então, o Centro Acadêmico de Enfermagem da UNB foi criado no início do ano de 82. Éramos poucos alunos, a minha turma contava com 5 estudantes. 5 estudantes, que acabou sendo a própria diretoria do centro acadêmico. E alguém tinha que ser o presidente desse centro acadêmico, né? Foi quase que num palitinho, mas eu fui a primeira presidente do Centro Acadêmico de Enfermagem. E como presidente do centro acadêmico, estive também à frente do movimento grevista, participei de todas as negociações que tivemos junto à Secretaria de Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Saúde. Enfim, foi uma vivência que acho que currículo nenhum ensina, né? Foi uma vivência que influenciou muito em toda a minha vida acadêmica, em toda a minha vida profissional, enfim, um aprendizado que não tem em nenhum currículo escolar, mas que é importante, né? Eu diria, o que é importante com essa história é a importância da militância mesmo, é a importância de lutar por aquilo que o coletivo avalia e entende que é uma luta justa, necessária, para o bem de todos, né? Foi uma luta justa, necessária, para o bem do curso de enfermagem, pelo bem da nossa formação enquanto estudantes de enfermagem. E por isso a gente foi para uma luta longa, extensa, cansativa, porém vitoriosa. Esse é uma parte da história extremamente importante. E aí, assim, é um período que eu diria que todo estudante, né, deveria se permitir a oportunidade de participar de um movimento organizado. Ninguém consegue nada sozinho, nem enquanto estudante, pode ser o melhor aluno de qualquer turma, mas sozinho não consegue nada. Precisa estar organizado, precisa estar num coletivo, né? Quando eu tive a oportunidade de conhecer as primeiras ligas aí na UNB, eu achei fantástico, porque são grupos organizados que estão ali batalhando por uma determinada temática que consideram importante. Isso fica dentro da sua própria formação, né? Mas uma outra luta mais ampla também é importante, não fica só no seu mundo daquele quadradinho do aprendizado, né? Mas uma luta que influencia a tua vida como um todo, uma luta de sociedade, uma luta de corporação, uma luta que você só consegue levar adiante se você estiver organizado, né? Enquanto estudante, no movimento estudantil, não só do curso de enfermagem, mas numa luta dentro da universidade, né? Entender quais são as suas principais causas a defender, né? A gente não se posiciona aleatoriamente, a gente tem causas a defender, né? Então, voltando à minha época, como eu disse, eu me formei em 83. Então, foi o início da abertura. Em 88 veio a Constituição Cidadã. Então, foi quando foi criado o nosso SUS, o Sistema Único de Saúde, que já tem mais de 30 anos. Um sistema único extremamente avançado,
que é invejado por muitos países e que precisa ser melhor entendido para ser aperfeiçoado, para ser melhorado e para ser defendido. A questão é que muitos nem entendem direito que venha ser o SUS, não o defendem, e a gente vai perdendo esse espaço que é extremamente importante, que é um sistema que é universal, que atende a todo o povo brasileiro, e que essa pandemia tem demonstrado a importância do nosso Sistema Único de Saúde. Imagina esse nosso povo, na situação que a gente se encontra, com a situação do número de casos, a situação do número de mortes, se as pessoas tivessem que pagar por seus atendimentos, tivessem que pagar por suas UTIs. Não, a morte já podia ser multiplicado a centésima potência, né? Então, é uma responsabilidade muito grande a nossa, né? Então é isso. A minha vida estudantil foi muito recheada de lutas, né? De lutas, luta para que a gente pudesse ter um curso melhor. Eu nunca me arrependi de ter participado, muito pelo contrário. Sempre agradeci por ter tido a oportunidade de ter vivenciado essa luta. Acho que era o momento certo também para que se pudesse acontecer o desenrolar da luta, né? Como eu disse no início, as nossas épocas são completamente diferentes, mas o que não é diferente? O que não é diferente é que sempre teremos lutas pela frente, sempre. Até porque hoje vocês são estudantes de enfermagem, se formarão e terão uma vida como enfermeiro. Todas as profissões têm que lutar muito. Tem que lutar muito para que você possa estar em evidência, para que você possa mostrar para a sociedade, em cima de estudos científicos, que essa profissão ela tem valor, ela é importante, né? Outra coisa que a pandemia trouxe, né? Colocou a nossa profissão em evidência. Acho que precisamos aproveitar esse momento, não só essa evidência aparente por ser profissionais que atuam na linha de frente. Nós temos que mostrar cientificamente o que a gente faz. A gente precisa estar apresentando para a sociedade, não só porque a gente atua e trabalha ali, mas porque a gente estuda, porque a gente conhece, porque a gente sabe. Então, não pode ter receio. Vamos escrever e vamos colocar, né, tudo no papel e vamos nos apresentar em fóruns diferentes. A participação ela é extremamente importante. Quero até fazer um parênteses na questão da participação, né? Com o nosso Sistema Único de Saúde, né, também veio a questão da participação popular, e que é exercida muito pelo controle social dentro do nosso Sistema Único de Saúde, que é a participação nos conselhos de saúde. E esse é um espaço que também, como experiência, é muito importante que os estudantes comecem a atuar, né, nos espaços dos conselhos de saúde, porque ali dentro começa-se a conhecer melhor por dentro como que é organizado o serviço, como que ele é discutido, como que as questões são decididas, né? Os centros acadêmicos, eles podem se inscrever sempre que tiver eleição dos conselhos de saúde como representantes de usuários. No Conselho de Saúde do Distrito Federal, que é o conselho maior do DF,
tem representação de estudantes da saúde coletiva. Eles têm um assento porque se inscreveram e disputaram na eleição. Como estudante de enfermagem, também podem fazer isso. E eleição para o conselho tem em todas as cidades do Distrito Federal. Então, tem o Conselho Regional de Saúde de Brasília, Conselho Regional de Saúde da Ceilândia. Toda cidade tem um Conselho Regional de Saúde. E o Conselho de Saúde do DF, ele é o que debate as questões das políticas de saúde como um todo, não sendo específico por cidade. É o que lida diretamente com a Secretaria de Saúde. Bom, a minha parte estudantil foi bem restrita a essa. Eu fico aqui em dúvida se eu fico falando um monte, porque eu ainda falei da minha vida estudantil, não falei da minha atuação profissional. E eu queria saber se vocês queriam fazer uma roda de perguntas para eu continuar falando. Digam aí. A gente ficaria horas ouvindo a Rosalina, ela tem muita história para contar para a gente, é muito inspirador ouvir você e assim traz uma esperança para a gente, né? Em termos aí de atuação profissional futura, né? Do jeito que você abordou. Então, assim, eu agradeço muito, né? A sua introdução aí, né? Da sua história. Muito obrigada, Rosalina, pelo primeiro momento. Mas eu queria fazer uma pergunta assim mais inicial ainda, antes da sua atuação, né? Na graduação da UNB. Queria saber assim, como que foi a sua escolha pela profissão, né, de enfermagem, né? Como você escolheu ser enfermeira? Como que veio essa origem aí da escolha? Você pode contar um pouco pra gente, por favor? Posso. Posso. Bom, eu nasci no interior do estado de São Paulo. A minha cidade chama Guaíra. E Guaíra é uma cidade não tão pequena hoje, mas assim, ela não tem uma universidade naquela cidade. Então, sempre a gente soube que a gente teria que sair para outras cidades para poder estudar. E ali, enquanto estava em Guaíra, a gente conversava, obviamente, né? E, na verdade, foi até uma sugestão do meu próprio pai, né? Que seria interessante ser enfermeira. Eu lembro que, na ocasião, ele até tropeçou nas palavras, e ao invés de falar enfermeira, ele falou freira. Eu falei, essa não vai dar, não, mas enfermeira até pode, né? Mas eu honestamente tinha dúvida se eu faria cursos na área biológicas, na área das exatas, né? E eu acabei ficando na parte da saúde. E ao sair, né, meio que Brasil afora para fazer vestibular, eu um dia decidi ficar num lugar bem distante e vim para Brasília. E aqui vim fazer o curso de enfermagem. Eu sou muito assim, né? Vou fazer isso, vou até o fim. Pronto. Quando a gente viu que era cheio de dificuldade, mas vamos batalhar para que a gente vença as dificuldades e que a gente possa ter um curso bem interessante. Na minha época, o curso de enfermagem era de apenas 15 vagas. De 15 que passava no curso de enfermagem, às vezes ficava 1, às vezes ficava 2, às vezes ficava 3. Todo mundo saía. Todo mundo saía. Então, era por isso que as turmas eram pequenas. As turmas eram muito pequenas, porque era quem sobrava. Quem sobrava, não. Quem decidia seguir em frente com a opção. E assim, então, né, obviamente, passei a fazer parte de um grupo seleto que fez a opção por ir até o fim, né? Não só até o fim do curso, mas sempre trabalhei como enfermeira em diferentes espaços de trabalho, né? Vocês sabem que ser enfermeiro não pressupõe trabalhar
em pronto-socorro, em UTI, né? Pressupõe que você tem um leque muito grande de possibilidades de atuação e que é interessante identificar. Às vezes não se sabe como identificar, então vai tendo contato com diferentes áreas para poder atuar de uma forma mais feliz, né? A gente sempre dizia que muitos profissionais da saúde não eram felizes com o que fazia, porque lidar com pessoas e lidar com o sofrimento das pessoas e lidar com as dúvidas das pessoas não é uma coisa fácil. Precisa estar bem, para estar bem precisa estar feliz com aquilo que está fazendo, né? Então, ser enfermeiro é uma escolha, mas tem que ser uma escolha, assim, lógico que não se tem só felicidade, mas você sabe que vai ter muitas barreiras, muitas lutas, mas tudo isso faz parte da vida, né? Lutar enriquece a gente, a luta enriquece, fortalece, e ser enfermeiro pressupõe essa escolha, a escolha da luta, né? Agora, precisamos, como eu já disse, lutar de forma organizada. Não se luta sozinho. E a gente tem espaços diferentes de organização, né? O movimento estudantil tem centros acadêmicos, tem as ligas. Na vida profissional, a gente tem a ABEM, né? Que é a Associação Brasileira de Enfermagem, da qual eu fui presidente na gestão 2016-2019. Estou candidata para voltar a ser presidente. A eleição é que ainda não está definida porque a pandemia adiou. Outro espaço de luta é o Sindicato dos Enfermeiros. E outra entidade, que é a entidade que faz as legislações da enfermagem, é o Conselho de Enfermagem. Então, essas três são entidades que representam a categoria. E a gente teve uma vivência muito interessante nos últimos 3 anos, que foi a criação da Frente Única de Enfermagem. É uma frente com essas 3 entidades, a ABEM, o sindicato e o COREI. Todos nós temos atuações bastante diferentes, né? Obviamente, o conselho fica mais na parte da fiscalização e legislação. O sindicato fica mais nas lutas trabalhistas. E a ABEM fica muito à frente da luta do enfermeiro quanto à sua posição política, pela sua formação, pela sua atuação. Nós temos papéis importantes e diferentes entre as entidades. Agora, quando criamos a Frente Única, foi para que a gente pudesse unificar algumas reivindicações. E aí a gente listou, na época, 2 questões importantes que a gente poderia estar trabalhando junto aos órgãos de governo, enfim, a própria entidade, o próprio conselho estaria já normatizando por esse caminho. E aí a gente definiu que deveríamos lutar pela criação de 2 carreiras na Secretaria de Saúde, que era a carreira do enfermeiro obstetra, por conta dos centros de parto normal, que tem o enfermeiro como o que lidera a equipe, e também a criação da carreira do enfermeiro de família e comunidade por conta da estratégia de saúde da família. E assim fizemos essa luta e conseguimos também, saímos vitoriosos. Essas 2 carreiras foram criadas, aconteceu concurso para essas 2 carreiras. Então, assim, como eu falei, nesse momento, lutar apenas como ABEM ou como sindicato já não era suficiente.
a gente precisava unificar as entidades para que a gente pudesse concretizar uma outra luta que julgamos naquele momento importante. Então, outras ações poderemos fazer futuramente, mas sempre com essa visão de que precisamos estar mais unificados para que as nossas lutas, enquanto enfermeiros, possam ser mais valorizadas, consideradas e, inclusive, ser colocadas em prática. É isso. Olá, enfermeira Rosalina, eu sou Marília, estudante de enfermagem na UNB, e eu vou mediar as perguntas do bate-papo, ok? Ok. Então, a Mayara perguntou: como era a situação de saúde antes da criação do SUS, sem as reuniões de conselhos de saúde? Antes da criação do SUS, o país viveu um período extenso, né, de muita repressão, né? Não existia um sistema universal. Teve a época a época que só tinha acesso ao que eles chamavam INAMPs, quem tinha carteira assinada. Então, quem não tinha carteira assinada não tinha como ser atendido. Então, assim, era uma situação bastante precária, o atendimento à saúde da população como um todo. E é um alerta que eu faço, que alguns governantes estão, assim, projetando situações semelhantes nos dias de hoje, né? Para quem propõe hoje, com a extinção do SUS, a criação de planos de saúde populares, né? Significa que o acesso deixa de ser universal. O plano de saúde popular vai permitir algumas consultas, não vai permitir todos os procedimentos. Como que as pessoas serão atendidas, né? Não podemos permitir isso. Assim, quando se acusa, né, de genocídio praticado aqui no Brasil, é uma situação de proposta não só pelo que ocorre hoje, mas para o que se propõe, para o que vem pela frente, né? Então, antes da criação do SUS, a situação de atendimento à população brasileira era extremamente seletiva, não era universal. O povo como um todo não tinha o mesmo acesso, né? As santas casas cumpriam um papel importante, mas não se tinha em todos os lugares e não se conseguia fazer de tudo. A salvação, o SUS foi a salvação do país e é até hoje, e que precisa continuar na ordem do dia, né? Muitos países que privatizaram seus sistemas de saúde hoje já reavaliam a possibilidade de ter que voltar, né? Porque a pandemia de hoje, ela não vai ser só de hoje, não vai ser única, não vai ser exclusiva, né? Outras pandemias virão. Então, é necessário ter uma organização melhor em termos de serviços de saúde. Rosalina, você trouxe aqui realmente essa trajetória brilhante de luta, mesmo marcada no início aí do curso da enfermagem da UNB, enfim, esse momento tão difícil que o nosso país passou e que parece que agora a gente está voltando num tempo bem nebuloso também. E aí, depois que você saiu da UNB, você até fez uma menção sobre a saúde mental, enfim. Teve outras áreas assim de atuação que você seguiu, né? Se especializou? Que áreas foram essas? Por que elas te chamaram, né? Você se sentiu atraída por elas? Puder trazer um pouquinho disso para a gente, dessa formação aí? Ok. Bom, depois que... Eu vou falar até um pequeno parênteses, né? Quando eu estudava na UNB, eu tinha
eu tinha um sonho. Eu dizia que eu estudei para ser enfermeira do Sara. Então, assim, para mim pouco me importava fazer as coisas para trabalhar em outro lugar, né? Então, eu queria ser enfermeira do Sara. Tanto é que, quando eu saí da UNB, eu brinco e digo, eu tive aula até uma sexta-feira. Na segunda-feira, comecei a residência no Sara. Eu já tinha passado numa seleção e fui ser residente. Não precisou de 2 meses para eu ficar extremamente frustrada com aquele meu sonho, de que aquela realidade não me pertencia. Uma realidade que eu lutei muito dentro da UNB, né? Quando a gente lutou muito na UNB, a gente queria uma universidade mais livre, a gente não queria um reitor opressor, como a gente tinha naquela época. E fui para um hospital onde se tinha um coordenador, um diretor-presidente do hospital, que era extremamente repressor, perseguidor, enfim, não tinha como. Aquilo ali não era um mundo para mim e eu tive que, como disse ele na nossa aula inaugural, né? O ser humano só produz sob pressão, com medo. Glicose baixa, adrenalina alta. Quem não concorda, pega seu boné e tchau. Então, todo dia alguém pegava um boné, punha na cabeça e dizia, esse lugar não tem como ficar. E aí, aos poucos, alguns residentes foram saindo, assim como eu saí também. Não tinha como ficar lá. E aí fui assumir, na época chamava Fundação Hospitalar, né? E comecei a trabalhar. E na Fundação Hospitalar, eu comecei a atuar no Hospital do Gama. Tive experiências brilhantes. A única eleição direta que aconteceu no Serviço Público de Saúde aconteceu nessa época, que eu estava lá, foi extremamente interessante. Mas passei 6 anos em atividade hospitalar e fui atuar na atenção primária. Então, na atenção primária, eu me aprimorei mais, atuei muito na área da saúde da mulher, durante basicamente a minha vida toda. Tive muitas oportunidades de me aprimorar na parte da gestão de unidades básicas de saúde. A gente desenvolveu um trabalho muito interessante junto com a OPAS, que foi um curso de gerenciamento de unidades básicas de saúde, um curso que foi dado para todos que faziam parte da gestão de unidades básicas do DF. Foi muito importante. Foi brilhante para aquela época. E então, na atenção primária, como eu disse, atuei muito com a saúde da mulher. Apesar da nossa grande luta enquanto estudante, foi por reivindicar espaços de atuação na saúde mental, nunca foi a minha área de atuação. Aquela foi uma luta necessária enquanto estudante, mas nunca foi minha área de atuação. Atuei mesmo muito na atenção primária, trabalhei muito com a saúde da mulher, com a saúde da criança, enfim, na unidade básica como um todo, né? Com a vigilância em saúde, principalmente. E atuei muito, quer dizer, em algumas oportunidades eu atuei na gestão. Tive a oportunidade, não sei se vocês já leram alguma coisa sobre
o programa Saúde em Casa, que foi uma das primeiras experiências de implantação da estratégia Saúde da Família, e que aconteceu aqui em Brasília. A implantação do programa Saúde em Casa foi em 1997. 97, 98. Foi um espaço de tempo relativamente pequeno, que já era o final do governo, cujo governador era o Cristóvão Buarque. E eu tive a oportunidade de coordenar a implantação do programa Saúde em Casa na cidade do Recanto das Emas. E o Recanto das Emas, da época, tinha apenas 3 anos de idade. Então, você selecionar as equipes, organizar as equipes e colocar todo um trabalho em funcionamento de forma a cobrir toda a cidade foi uma experiência assim ímpar, né? Super importante. Pena que durou pouco tempo, porque não houve a reeleição e o programa foi cortado, foi morto em uma única canetada, né? Então, foi uma oportunidade ímpar, né? E muito importante. E que a gente teve a oportunidade de trabalhar com os enfermeiros de forma que eles também pudessem enxergar bem o que é olhar para a sua área de atuação, fazer uma análise das necessidades, traçar o seu perfil epidemiológico, estabelecer as suas prioridades de ação e discutir essas prioridades com a população. Isso foi fabuloso, foi muito, muito legal mesmo, né? E assim, algumas outras experiências interessantes, eu tive várias, mas assim, só para não falar demais, eu também tive a oportunidade de ser subsecretária de Atenção Primária à Saúde aqui no Distrito Federal por 4 anos. Foi entre os anos de 2011 e 2014. E é interessante você ocupar cargos que geralmente são ocupados por médicos. Te coloca numa situação assim de muito ataque, de muita... você fica constantemente ameaçado para que você possa ser derrubado, né? Bom, de qualquer forma, a gente, talvez pela vivência que eu já tinha na atenção primária, pelo respaldo que eu tinha dos trabalhadores da atenção primária, a gente conseguiu sustentar que o trabalho acontecesse. Mas eu diria que em todos os espaços que a gente ocupa, é muito importante que a gente entenda que a gente não está ocupando o espaço só para enfermeiro, a gente está ocupando o espaço para desenvolver uma política definida, planejada para aquela área. Mas é óbvio que você dá mais oportunidades também para que possa realizar coisas para os enfermeiros que, se fosse outros, não dariam, não fariam. Então, eu lembro uma coisa que me tocou e que eu falei eu tinha que fazer, quando fui subsecretária, foi a gente conseguir publicar uma portaria da prescrição dos enfermeiros na atenção primária à saúde. Isso foi em 2013, 2012 para 13. E naquela época teve toda uma reação do Conselho Federal de Medicina, a gente argumentou, mostramos tudo de forma embasada e ganhamos. Tanto é que até hoje, qualquer luta sobre prescrição de enfermeiro, eles podem questionar prescrição de enfermeiros em outras áreas de atuação. Mas na atenção primária, eles não podem mais. Já é uma causa ganha. O enfermeiro da atenção primária, ele pode prescrever conforme consta na lei do exercício de profissional.
que é prescrever mediante protocolos. E assim a gente atuou durante o nosso período enquanto subsecretário. E são oportunidades que, se a gente não utiliza, aquele momento passa, né? Então, a gente precisa fazer. E foi uma vivência muito importante mesmo. E aí, depois que eu deixei de ser subsecretária, mudou o governo, passou poucos meses, essa subsecretaria deixou de existir. Então, enfim, né? Talvez eu tenha sido a pessoa que tenha ficado mais tempo como subsecretária de Atenção Primária à Saúde. É isso. Puxando um pouco do assunto, né, da atenção primária, a Bruna Evelyn perguntou qual foi o seu maior desafio durante a sua trajetória na enfermagem nessa atenção primária, nessa atenção assistencial, né, nessa parte assistencial. Meu maior desafio, enquanto enfermeira, acho que eu tive vários, né? Talvez, assim, um desafio gigantesco foi quando eu comecei a trabalhar no Hospital do Gama, assim, recém-formada, muito novinha. Eu me formei muito nova, eu tinha 22 anos de idade. Imagina, meu primeiro emprego, passei 2 meses como residente e fui para um hospital grande, né? O Hospital do Gama é um hospital grande, e onde existiam colegas enfermeiros com mentalidades que muitas vezes não eram muito acolhedoras, né? Muito pelo contrário, faziam muitas ameaças para a gente, amedrontavam, enfim. E eu passei por essa situação também de receios, né? De medos. E você ser ameaçado, por quê? Porque você não falta com a verdade, porque você expõe o que é o problema. E por isso ser ameaçado, aí é nessa hora que eu digo, né? A gente tem que lutar a vida inteira. É como no dia de hoje, a pessoa está trabalhando num hospital, o enfermeiro não tem o EPI, tem que atender o paciente com Covid. O que ele precisa fazer? Ele precisa denunciar o seu conselho. Ele não pode ficar colocando a tua vida em risco dessa forma, né? Mas quando você é um recém-formado e passa por isso naquela época, eu me vi numa situação extremamente, nossa, complicada, mas pensei, né? Já lutei por tanta coisa, né? É só mais uma situação. Mas é isso. Agora, o Wender, ele está com uma dúvida. Como foi que você ficou sabendo do vestibular da UNB? E como eram as vagas de emprego para enfermagem no DF naquele tempo? Bom, eu morava no interior de São Paulo, mas eu fui fazer cursinho na capital de São Paulo, no meu último ano de 2º grau. E, obviamente, o cursinho colocava, né, o vestibular de todos os lugares para que os estudantes tomassem conhecimento e cada um livremente fazia sua inscrição. Eu fiquei sabendo assim e achei que seria interessante ir para um lugar bem distante, até porque eu não gostava da cidade de São Paulo, capital, sempre achei ela muito agressiva, muito grande, muito cheia. Como foi a outra pergunta que ele fez? Como que eu fiquei sabendo? Como ficou sabendo do vestibular e você já respondeu, né? E como eram as vagas de emprego para enfermagem no DF naquele tempo? As vagas de emprego naquela época era uma época onde estava se criando os serviços, né? Como eu disse, eu formei em 83. Eu cheguei aqui em Brasília com 18 anos e Brasília tinha 19 anos. Vocês imaginam que a gente era adolescentes juntas, né? Eu e a cidade. Os serviços estavam sendo criados.
Então, em 83, eu fui trabalhar no Gama, salvo engano, em 84, foi inaugurado o Agarram. Então, assim, ao inaugurar, precisava de enfermeiros. E a UNB não formava pessoas suficientes para colocar nos serviços. Então, naquela época, se tinha concurso todos os anos. E teve ano de inauguração de hospital que teve concurso 2 vezes no ano. Então, assim, como eu disse, com a criação dos serviços, necessitava mais de profissional do que a universidade formava. Na época não tinha nem curso privado. Aliás, a história dos cursos privados é bastante recente, né? Então, tinha a UNB, a Católica abriu bem para frente, então demorou muito. Então, vinha muita gente de fora para trabalhar. Muita gente de fora. Para poder suprir a necessidade do DF. Hoje que se tem muitas escolas, hoje a gente tem muitos egressos de cursos de enfermagem que estão desempregados. Mas eu sempre digo, os melhores não ficam desempregados. Por isso que precisa estar envolvidos em diferentes frentes e ir se aprimorando cada vez mais. Muito obrigada, enfermeira Rosalina. Por enquanto é só, mas assim que aparecerem mais perguntas, eu retornarei. Então, acho que eu poderia fazer até alguns complementos, né, da minha trajetória. A minha trajetória enquanto enfermeira, principalmente de unidade básica, assim, foi uma atuação muito legal. Eu sempre gostei muito de ser enfermeira. Eu sempre gostei muito de atender as mulheres no pré-natal, atender os seus bebezinhos quando nasciam. Então, havia, assim, uma completa sinergia, né, do enfermeiro com os usuários do serviço, da unidade básica que eu estava atuando. Grande parte da minha vida eu trabalhei no Gama. Trabalhei no Hospital do Gama, trabalhei em centros de saúde do Gama. Já coordenei a própria atenção primária do Gama. Enfim, então eu tinha um conhecimento muito grande daquela área de atuação, mas sempre gostei muito de ser enfermeira. E sempre participei de todos os cursos de capacitação que eu poderia participar. Nunca tive preguiça para isso. Tudo com o objetivo de ser uma boa enfermeira lá naquela ponta. Sempre achei melhor estar lá na pontinha do que estar num alto comando, numa secretaria na parte central. Lugar que eu ocupei já mais para o final da minha carreira, porque aí eu já tinha feito muito, ou digamos quase tudo que eu achava que era interessante fazer na assistência, na atenção primária do Gama. Mas aí, assim, a gente precisa ter muita paixão pelo que a gente faz. Fazer com paixão e fazer com sabedoria são 2 aliados extremamente importantes para que a gente possa ser um bom profissional ao longo do tempo. Mas, além da minha paixão de ser enfermeiro, eu sempre fui uma militante, desde estudante. Então, até enquanto estudante, a gente já começou a se aproximar tanto da Associação Brasileira de Enfermagem, quanto do Sindicato dos Enfermeiros, que naquela época ainda nem era Sindicato dos Enfermeiros, era a Associação dos Enfermeiros do DF. Começamos a ter o diálogo para entender como que são desenvolvidas as lutas, até para você poder já ir inserindo, né, traçando um caminho para que você possa entrar. Eu fui também diretora do Sindicato dos Enfermeiros do DF.
por uma gestão, acho que de 91 a 94, alguma coisa assim. Fui diretora dos sindicatos enfermeiros, tivemos à frente de inúmeros movimentos grevistas, mas, como eu disse, sempre em movimentos organizados, nunca à parte. Assim como eu falei que já fui presidente da seção DF da ABEM, eu também já fui diretora da ABEM Nacional. Fui diretora da ABEM Nacional de 2007 a 2010. Também em uma outra experiência que envolve não só o Distrito Federal, mas na ABEM Nacional é uma relação que te coloca em contato com o Brasil inteiro, né? E que é muito importante para que a luta da categoria ela não fique isolada em um único local. Ela é uma luta mais uniforme, dentro dos mesmos princípios, no país inteiro. E nessa minha vida de militante, eu também tive, então, essa vivência de estar numa diretoria da ABEM Nacional, como tive a vivência de ser presidente da ABEM Seção DF na última gestão 16-19. É isso. Tem uma pergunta aqui, Rosalina. Diga, Andréia. A história assim, encantadora e realmente inspira muito a gente. Né? Realmente a gente fica encantado com a sua trajetória. Mas assim, pensando em toda essa sua história, toda a sua atuação, queria te fazer duas perguntinhas, né? Uma mais relacionada à sua carreira mesmo e outra para dar um conselho para os alunos, mas vou fazer a primeira, né? Quais são os seus desejos ou sonhos profissionais que ainda almeja alcançar, né, nessa sua trajetória, né? E a segunda perguntinha, queria que você, perguntinha não, né? Quero que você dê, de repente, algum conselho, alguma dica aí para os nossos futuros enfermeiros, para que eles possam pensar mesmo na sua carreira, na sua situação, o que você aconselha que eles façam, né, em relação a toda a sua experiência, né? Duas coisinhas aí para você falar para a gente, por favor. Muito interessante sua pergunta, Andréia. Meus desejos e meus sonhos, nossa. Meus desejos. Meu desejo seria que a nossa enfermagem ela fosse melhor vista e melhor reconhecida. Mas eu sempre disse ao longo da minha vida toda, né? Ser reconhecido não vem por decreto. Reconhecimento não vem por decreto. Reconhecimento, ele chega por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente mostra, né? Então, é muito importante a gente estar fazendo e mostrando. A gente não pode ficar esperando que os outros enxerguem aquilo que a gente não mostra, né? Então, esse é um desejo meu, né? Eu espero que... Eu ainda sou jovem, né? Eu ainda sou jovem, tanto é que mesmo aposentada, eu ainda não me furto a continuar lutando, né? E como está no sangue, acho que isso vai ficar por um tempinho, mas sei que é preciso sempre nas lutas estar agregando sangue novo, pessoas novas, pessoas com disposição, para que possa também compartilhar desse anseio, né, de que a luta é importante e que precisa ter pessoas com garra e com vontade à frente, né? O tempo de todo mundo, ele é relativamente curto porque a gente tem que dividir com infinitos afazeres, né? Numa questão de gênero, nós mulheres temos que nos desdobrar com várias outras coisas, né? Por um período, por ser mãe de filhos pequenos, depois mães de adolescentes, depois mães de filhos grandes. Enfim, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do serviço, tem que cuidar dos estudos, tem que cuidar da tua vida, é muita coisa para cuidar.
mas precisa cuidar da nossa militância e das nossas lutas. E para tudo a gente sempre arruma um tempinho para uma coisa ou outra. Eu falo que esse também é um outro legado que a pandemia trouxe, né? De uma certa forma, aproximou um pouco mais as pessoas para estar dialogando através de forma online. Uma prática que não era usual, né? No normal anterior. No normal anterior era difícil a gente estar em diferentes reuniões em espaços de tempo reduzido. Hoje não, hoje a gente sai de uma live e entra em outra, seguidamente você participou de 3 em 4 horas. É impressionante, né? Isso antes não era possível. Mas esse é um legado que fica, porque a gente vai poder continuar dialogando, continuar nos aproximando, continuar compartilhando aquilo que é importante para as nossas vidas, né? Desejos. Eu desejo continuar na ativa, desejo continuar dialogando, né, com minhas parceiras. Desejo fazer, enfim, trabalhos, né, quem sabe, sociais. Quando eu era recém-formada, eu cheguei a pensar em fazer um trabalho em outras comunidades, em outros países, né? Quem sabe agora também eu possa fazer. Não fiz na época, posso fazer agora, né? É uma possibilidade. Ser voluntária em algum grupo de assistência em outros lugares, né? Esse também já foi um sonho meu, que pode vir a concretizar. E o que eu posso passar, né, para todos os estudantes? Passo que a vida ela deve ser vivida com alegria. Que tudo que é ruim passa, uma hora passa. A pandemia vai passar. Vai vir outra? Pode vir. Mas a gente não vive em função disso. A gente tem que estar vivendo o que é o nosso espaço. Corra atrás daquilo que vocês julgam que é importante. Corra atrás, nunca desista. Nunca desista das suas convicções. Nunca desista, né? Quando a gente vai fazer escolha de um reitor, escolha de um deputado, escolha de um presidente, né? A gente precisa ter uma base para escolher, não é qualquer um. Quais são as defesas daquela pessoa, né? A pessoa não nasceu ontem. O que ela defende? Qual é o compromisso que faz para que se possa cobrar, né? Mas eu diria que a gente não pode abrir mão de algumas coisas, né? A gente não pode abrir mão de lutar pelo SUS. A gente não pode abrir mão de lutar pela enfermagem. E por isso que a gente precisa estar sempre disposto a lutar. O campo de trabalho está bastante restrito, se for comparar com o que foi na minha época. Mas, à medida que cada estudante vai se aprimorando, né, vai definindo a sua linha de atuação, vai se aprimorando, vai se especializando, enfim, vai aumentando a sua possibilidade de atuação, né? Mas não desista, esteja junto com outros, né? Venha para bem, esteja com a gente. Nós temos um comitê estudantil que nessa semana foi
reativado com um novo grupo, inclusive tem 2 estudantes do campus, Darcy, fazendo parte do grupo que está coordenando o Comitê Estudantil da ABEM agora. E nesse espaço da ABEM, né, passará a ter oportunidades de estar também debatendo, né, questões relativas à formação, à atuação, aos cenários de prática, aos campos de estágio, né? Como que poderemos levar, né, de forma mais consistente essa luta por novos campos de estágio. Então, se insiram nas lutas desde já e não desistam nunca. O nosso curso, ele é brilhante e precisa de pessoas que estejam bem dispostas a ser bons enfermeiros e bons lutadores. Eu acho que você deu uma perspectiva aí de atuação social, né, de engajamento político, né, para os alunos, que assim vai ser muito importante para eles pensarem também nessas outras áreas de atuação, né, não só da assistência ou a parte gerencial, mas também o engajamento político, né, que você trouxe muito forte na sua fala. Eu agradeço muito as suas respostas. Vou passar para a professora Mariana agora. Não foi à toa que o nome do webinar foi Lute como uma enfermeira, lute como Rosalina. É uma história de muita militância, de muita luta. E, assim, foi excelente a explanação que a gente teve, até uma aula aqui de política, é isso mesmo, né? A gente não pode ser um enfermeiro ali só da instituição de saúde. A gente tem que entender que a nossa atuação, ela se dá num contexto social, político, e que a gente precisa estar engajado mesmo. E eu fico até feliz de saber, a Bianca até comentou aqui, que ela e a Amanda é a mentora dela, elas estão representando a UNB lá na BEM, aí, ó. Então é Desculpa, muito bom. Bianca e Amanda, eu realmente havia esquecido os nomes, por isso que eu só citei 2 estudantes, mas é isso mesmo, Bianca e Amanda. Então é muito bom ver isso, que né, os estudantes estão mobilizados a isso, e é bom saber que eles estão, né, são da mentoria também. Então, que bom que realmente está abrindo o olhar dos nossos estudantes, para não só simplesmente para conhecer a enfermagem, as áreas de atuação, mas muito mais para eles poderem se engajar mesmo, e engajar inclusive nas lutas de classe, porque é só assim que a gente vai realmente avançar, né? E o Wender até colocou aqui, também temos alunos envolvidos aí com o sindicato também, é isso mesmo, gente, temos que estar engajados nessa luta pela nossa profissão. Eu acho que ainda tem muita gente curioso, Rosalina, lá no resgate lá da graduação. Eu acho que a Rosália, né, Marília, colocou uma pergunta. Sim, ela quer que você conte, enfermeira Rosalina, sobre como foi o início do alojamento para mulheres lá na Casa do Estudante. Até eu já tinha esquecido, tá vendo? Olha, é muita coisa que aconteceu, mas é verdade. Naquela época, quando a gente chegou na UNB, o alojamento estudantil era só para homens. Então, eram os 2 blocos, bloco A e bloco B. O bloco A era para os estudantes mesmo, e o bloco B era mais direcionado para o pessoal da pós-graduação. E nós iniciamos, por volta de 1980 para 81, a nos organizar para reivindicar alojamento feminino. E assim a gente fez um grupo de estudantes, mulheres, passamos a fazer manifestações em locais definidos e organizados, e início de 81, provavelmente, não lembro exatamente, para isso, 81 para 82, a gente conseguiu um andar do bloco B. Então, desalojou uma parte dos homens e as mulheres começaram a ocupar o alojamento estudantil. E, obviamente,
as lutadoras guerreiras se mudaram para o alojamento. E eu tive essa vivência de morar no alojamento estudantil por 2 anos. Foi uma outra experiência estudantil que é bastante interessante, né? Na luta organizada, na vida comunitária do estudante enquanto alojamento, né? Não é só o curso de graduação, é o alojamento, é a manutenção dele, a sustentação dele. Foi muito legal, muito legal. A gente tem contato até hoje com os ex-ceolinos. Ceolinos, era no CO. Mas foi isso, a nossa luta pelo alojamento estudantil feminino. Eu, honestamente, não sei como se encontra hoje, se evoluiu, né? Se depois de termos conquistado um andar do bloco B, se conquistar o bloco inteiro, ou deixou de existir, não faço ideia. É muita história, né? Mas, enfim, se a gente deixar, a gente precisa marcar o 2º, 3º, 4º, porque é muita coisa, gente. Tem que escrever um livro. Vamos escrever esse livro aí, ó. Põe mentoria aí, ó. Vamos começar a escrever a biografia dos enfermeiros aí. Conte com a gente com o projeto da memória. Vamos unir forças. Vamos sim. A ideia é isso. A gente tem muita história, tem muita enfermeira incrível mesmo, né, fazendo a história da nossa enfermagem no DF, no Brasil, e a gente precisa valorizar. E tem que começar aqui, entre nós mesmo, né? Estudantes, enfermagem, profissionais, para que os outros também possam valorizar. Mas, Rosalina, é muita história, mas eu queria saber, assim, o que é o NB para você, né? Assim, porque você já trouxe um pouquinho aqui, né, dessa questão da militância, dessa atuação, mas se fosse para você, né, definir aí dentro de tudo que você viveu, o que é o NB para você? Essa pergunta também é profunda, né? É profunda. Eu cheguei na UNB com 18 anos e vim sozinha. Eu não tinha família aqui em Brasília. Eu vim para estudar. E a UNB, além de uma escola, né, é um espaço onde te possibilita fazer suas próprias escolhas, né? Então, dentro da universidade, você tem que estar bem certo do caminho que você vai trilhar, né? Então, é um espaço, né? A universidade é um espaço de escolha, é um espaço de formação, é um espaço de luta. E a UNB fez tudo isso comigo, né? Eu tive que fazer as minhas escolhas dentro do que eu queria fazer ou não fazer, em que espaços eu estaria atuando e onde eu não estaria, com que pessoas eu estaria convivendo, com quem eu não estaria, né? Então, a universidade é isso, é um espaço de escolhas que te molda para a vida, primeiro, depois para ser um profissional, né? Então, eu digo aos estudantes que, não sei vocês, né? Hoje a maioria devem ser moradores aqui do Distrito Federal mesmo. Na minha época, não. 99% dos estudantes da UNB eram de fora, porque, como eu disse, Brasília só tinha 19 anos. Então, as pessoas que vêm de fora, elas vêm, em geral, sem família. E aqui na UNB a gente construiu uma nova família entre as pessoas de fora. E na construção da nova família você vai agregando aqueles que têm pensamentos mais uniformes dentro daquilo que você estabelece como princípio de vida, né? Então, a universidade, ela tem esse caminho. Mesmo para quem tem seus familiares aqui, estando lá dentro, sempre se faz as escolhas por onde ir, por onde militar, né?
mas é importante estar presente naquilo que está acontecendo na universidade, naquilo que diz respeito à vida coletiva, né, da universidade. Não pode ficar no mundo à parte enquanto está dentro da universidade. É preciso estar no coletivo. Isso é importante. Muito importante isso. Coletivo é o que nos faz, né? Tem uma frase africana, né, do princípio do Ubuntu, que diz, né, sou o que sou pelo que nós somos. Então é isso, né? Nós somos definidos por essa coletividade mesmo. Sozinhos não somos. Sozinhos, não. Sempre pelo coletivo. Eu me identifiquei muito com o discurso da Rosalina quando ela falou que desses alunos de fora, né? Aqui eu sou de fora, a professora Andréia também é de fora. E nós nos fortalecemos e nos identificamos com esse lugar. A Universidade de Brasília, ela nos une, né? Com certeza. Eu também me identifiquei muito com a sua história, porque eu também sou do interior de São Paulo, lá de Ribeirão Preto, né? E vindo para cá, eu acho que realmente assim a UNB me acolheu aqui, né? Então, hoje eu falo, minha família é dentro da UNB, meus colegas, né, de trabalho, os alunos com quem a gente tem tanto contato. Então, assim, realmente eu não penso nunca mais sair daqui. Eu amo essa cidade, eu amo a UNB, é muito bom estar por aqui, né? Eu acho que a UNB trouxe toda essa estrutura aí também para minha vida pessoal, né? Então eu agradeço muito. Mas assim, é uma oportunidade ímpar te ouvir, Rosalina. Gostei muito. Foi muito, muito bom. UNB é esse lugar de pertencimento, né? E o que nos faz estar aqui hoje também, né? Nossa, foi excelente. Eu acho que assim, não tem nem palavras. Foi incrível, já que a gente tem usado essa palavra enfermeiros incríveis, então foi incrível o nosso encontro. Seria até legal quem está online ainda puder dar um feedback, né? Ou abrindo suas câmeras, ou fazendo aqui no chat, para a Rosalina também. Ela está batendo palma aqui também, para ela ter esse feedback de vocês. E realmente, assim, foi engrandecedor demais este encontro. Maravilhoso poder ouvir sua história, Rosalina. Né? E eu creio que assim, foi um capítulozinho que você compartilhou com a gente. Tem muito mais ainda. E vamos marcar outros. Webinar fase 2, fase 3 e vamos que vamos. Mariana, podemos tirar uma foto de todos? Vamos mostra sim. a carinha aí pra gente tirar uma foto. Enquanto o pessoal mostra a carinha, eu queria novamente agradecer. Agradecer a oportunidade de estar com vocês, de compartilhar essa história. Acho que é muito legal, é muito legal. Eu gosto muito de conversar com os estudantes e aquilo que precisarem, eu estou sempre à disposição, né? Porque a UNB é minha casa de muito tempo e sempre fico muito feliz de poder estar juntos, principalmente, né, no curso de enfermagem. Então, parabéns a vocês por essa iniciativa, essa ideia fantástica. Acho que é muito importante para o estudante estar dialogando com pessoas que estão já na sua atuação no campo profissional. Essas coisas a gente não tinha na nossa época, a gente não fazia ideia do que era isso, né? E uma coisa que eu até esqueci de dizer para vocês. Quando a gente fez uma greve de 6 meses na UNB e que a gente saiu vitorioso, conquistamos nossos espaços de cenário de prática, mas conquistamos também a contratação de uma professora de saúde mental na UNB. Então, essa professora chegou no curso de enfermagem logo após o término da greve, que é a professora Gussi. Nós não tínhamos sequer professor na área de saúde mental, imagina. E ela foi contratada naquela época justamente como resultado daquela luta insana, mas vitoriosa que a gente teve que travar para que o curso de enfermagem pudesse ficar melhor do que estava antes. Vamos para a foto? Vamos lá, pessoal. Sorrisos.
várias fotos. Oh. Ai, que bom, que ótimo. E a Gúcia está com a gente, contando também essas histórias, né? Eu queria até, assim, destacar que a Rosalina, no ano passado, teve participação no trabalho de conclusão de curso da Rosália. A Rosália está aqui com a gente hoje também. A Rosália tá aí, tá te ouvindo. E aí, assim, ela, nossa, conta muito a questão da sua entrevista também que você deu sobre o centro acadêmico, sobre a formação. Então, em breve, a gente vai estar publicando esse trabalho aí da Rosalina. Olha só! Da Rosália. Rosália e Rosália, eu tô misturando. Mas vai ser muito bom, viu? Muito legal, gostei de saber que rende frutos, né? Eu acho. Com certeza. Gratidão, Todo mundo gente. está agradecendo, gostou bastante. De uma certa forma, estão muito motivados. Muito obrigada. Gratidão, Rosalina. Nós iremos enviar as fotos também assim que terminar a produção do vídeo, compartilhar também, porque essa história incrível tem que estar divulgada. Obrigada, Andréia, obrigada, Mariana, obrigada, Marília. E tchau a todos. Bianca, Amanda, a bem nos espera. Obrigada, boa noite, boa semana para todos. Boa noite, Boa noite, gente. pessoal. Obrigada pela presença. Tchau.